Agora sim, agora vamos compartilhar a tela para falar do assunto de hoje. Ok, essa aula é muito legal, porque esses termos que nós utilizamos são os termos que são de uma forma muito forte trabalhada durante o sadhana, né? Principalmente quando você passa do grau amarelo para cima, que são as aulas completas ou as aulas intermediárias e avançadas. As aulas para iniciantes, elas preparam, porque né, existe todo esse trabalho de trabalhar essas nomenclaturas, você já vai saber. Né? Mas a partir do momento em que você faz a aula completa, você começa a trabalhar tudo isso daí, que é energia, centro de energia e por aí vai. Tá bom. Ok. Então, nomenclaturas para que a gente se situe, né? Os chakras, né? Que você provavelmente ouviu em sala de aula. Os chakras, a tradução é roda ou círculo, que são os centros de energia. Logo mais eu vou mostrar uma imagem que mostra onde fica cada um dos chakras, né? Os centros de energia do nosso corpo. Nós trabalhamos essencialmente 7, mas centros de energia existem aos milhares pelo corpo. Tanto que a acupuntura utiliza esses centros de energia, claro, com um objetivo de cura, né? Nós não, nós utilizamos os chakras de uma forma que você, como eles são círculos de energia, a gente utiliza para que você aumente a sua energia. Nadis, né? Significa rio, torrente. Também significa o feminino de nada. Nada significa som em sânscrito. Portanto, nadi termina em i, é um termo feminino. Nada é masculino, nadi feminino. E são os canais do corpo que ligam os chakras, que ligam os centros de energia. Canais de energia mentem aos milhares pelo corpo. Só que no yoga nós trabalhamos essencialmente apenas 3, que estão listados aí. Ida, Pingala e Sushumna. Tá? Então, não é porque tem o acento no A que a sílaba tônica é o final, tá? É Ida, então na primeira, Pingala, no Pim, Sushumna, no Shu, tá? Próximo. Então, eu gostei muito dessa imagem que a minha monitora usa, que nadis, ou os rios ou canais energéticos, nós temos aos milhares no corpo. E o interessante é ver aqui nessa imagem que eles não se limitam ao corpo. Né? Eles têm aos milhares no corpo e também fora. Quando você ouve, por exemplo, o termo, né, a explicação do pranayama, expansão da bioenergia, é porque essa bioenergia ela não está limitada dentro do seu corpo. As nadis, os canais energéticos, eles também formam em torno do seu corpo uma redoma de energia, né? Que isso pode ser observada em algumas... Era muito famoso na década de 70 uma fotografia que mostrava a sua aura energética, que eu acho que era a fotografia Kirium, né? Então, é isso. É porque no hinduísmo, sabe-se que canais energéticos não estão limitados ao corpo, eles extrapolam o limite do corpo. E a gente tem até uma brincadeirinha que algumas vezes eu faço em aula, que você sente a sua energia, né? Que ela está fora do corpo e ela pode ser até sentida de uma forma tátil. Bom, continuando com as nomenclaturas, né? Aqui ilustrando as nadis do corpo, tá? Elas estão dentro e também estão fora. Mais nomes, né?
Bom, Samadhi, hiperconsciência, estado de mega lucidez. É isso que nós procuramos quando estamos praticando yoga, né? Uh, tá bom, ele serve para desestressar, serve para você ganhar mais energia, serve, sim. Esses são os efeitos colaterais. Serve para administrar o estresse? Serve. Mas, originalmente, segundo a intenção, não foi a intenção, mas o resultado que se teve com a criação das técnicas do yoga foi essa expansão da consciência. E o primeiro livro que foi escrito sobre o assunto, né, que descreve as técnicas escritas por Patanjali no século 3 antes de Cristo, é, é o estado de consciência. Esse estado de consciência é a meta do yoga, né? Então, o trabalho que a gente faz para atingir essa hiperconsciência trabalha assim os chakras, trabalham centros de energia, trabalham Kundalini. Kundalini, a, a, a tradução é serpentina enroscada, mas ela é uma energia física, de natureza neurológica e de manifestação sexual. Segundo Shivananda, um, ele foi um professor de yoga muito que tem um dos ashrams na Índia mais respeitados, que é o Shivananda Ashram, que foi onde o De Rose foi várias vezes, foi a esse ashram que ele gostou mais. Bom, segundo Shivananda, sem o despertamento dessa energia de Kundalini, não é possível alcançar a meta do yoga, que é o Samadhi. Tá? E a gente também vai ver isso mais à frente. E todo esse trabalho que a gente faz para alcançar o Samadhi, para estimular os chakras, ocorrem os siddhis, que significa perfeição. Na verdade, quando você trabalha os siddhis, siddhis são poderes paranormais. Como assim paranormal, né? Uma coisa mística, uma coisa espiritual? Não. Segundo o Samkhya, que é a nossa filosofia naturalista, o poder paranormal é uma coisa comum, é uma coisa normal na natureza. Então é tipo um dom ou alguma coisa que só você sabe fazer muito bem. Nenhuma outra pessoa sabe. Por isso paranormal, porque o normal é uma coisa. Paranormal, ele está um pouco além do normal. Esse dom pode ser congênito ou desenvolvido. E a paranormalidade não tem nada a ver assim com coisas fantásticas, né? Nada disso. Por exemplo, por exemplo, você é uma pessoa que digere bem qualquer coisa que você coma. Se comer uma laranja estragada, se comer esse lápis, não vai acontecer nada, não vai passar mal. Ou seja, você tem uma digestão que não é o normal para as pessoas. Ele é paranormal, uma coisa que você faz, não se sabe por quê, né? Congênito, e pode ser qualquer coisa, às vezes as coisas mais banais, tá? Que você consegue fazer e as outras pessoas não. Esse próximo símbolo, eu posso, né, a gente pode ver bem a definição de Kundalini. Kundalini, portanto, é uma energia física de natureza neurológica e manifestação sexual. Portanto, ela é uma energia que está localizada na base da coluna, na região do períneo. E essa região existe um chakra, um centro de energia chamado Muladhara Chakra. Então, aqui, deixa eu ver, na flechinha, você vê a Kundalini enroscada 3,5 vezes, essa coisa que está enroladinha aqui, ó, 1, 2, 3,5, enrolada 3,5 vezes no Muladhara Chakra, né? Segundo o hinduísmo é isso. Então, é uma energia em forma de serpente, que quando ela se desenrola, ela ascende pelo centro da coluna vertebral. Então, ela parte
da base da coluna e chega até o alto da cabeça, o alto da, né, o alto da cabeça mesmo. E quando isso acontece, é quando se atinge o samadhi, ou seja, o estado de meditação ou o estado de hiperconsciência, tá? Então, por isso que sem Kundalini não há samadhi. Então, vamos ver aqui a matéria do curso básico, né, que explica bem essas coisas. Bom, os termos para Kundalini, libido, orgulho e sexualidade podem designar diferentes aspectos da Kundalini. Uma coisa que acontece em alguns ramos de yoga e também nos ocidentais é o medo em relação à Kundalini. Ah, essa energia é muito poderosa, essa energia é muito perigosa. Na verdade, não há perigo nenhum, tá? O perigo acontece quando você não obedece às recomendações do professor, do seu professor. Você está num processo de desenvolver, de estimular essa energia, é uma energia poderosa, sim. Mas se você não respeitar as orientações do seu professor, aí sim pode ser que as consequências não sejam as desejadas. Mas ela não é perigosa, né? E mesmo assim, o despertamento da Kundalini é algo paulatino, não é uma coisa que acontece, pronto, foi, né? Não, isso vai acontecendo, conversando. Por isso que é importante você ter um professor que te oriente, você escolher esse professor. Porque conversando com o seu professor, você, pelo que você descreve, ele sabe se ele pode acelerar o processo de aulas, né? Ou seja, você desperta com Kundalini, né? Faz esse trabalho de desenvolver os chakras através da prática, a prática que a gente faz lá na sala de aula, senta e pratica, né? Então, você conversando com o seu professor, ele sabe se ele pode estimular mais você ou se não, segurar um pouquinho, tá? Ai, espera aí. Meu alarme está tocando. Então, não existe nenhum perigo. O perigo, portanto, então, está no desrespeito, né, às recomendações do seu professor ou mesmo do seu supervisor. Então, quais são os meios mais eficientes? É o Ashtanga Sadhana, né? Ou seja, a prática completa, a prática que você começa a fazer quando passa ao nível amarelo, depois laranja, depois vermelho, depois lilás, né? Bhuta Shuddhi, que foi a matéria da aula passada, né? Que é um período em que você faz uma purificação intensa, e o Maituna, são técnicas de amestramento da libido. Tá? Então, qual a diferença entre um método oriental e um ocidental? O oriental, que é o que o professor De Rose estudou por muito tempo, por 24 anos ou mais, né? É o antigo, o mais autêntico, que preconiza esse despertamento da Kundalini. Nosso trabalho é como uma forma, e o despertamento da Kundalini como uma forma de desenvolver os chakras. Então, embora nós trabalhemos conceitos comportamentais e tal, o trabalho do yoga é despertar realmente essa energia Kundalini para que você atinja o estado de hiperconsciência. Tá? O ocidental, que geralmente é simplificado, ou trabalha só chakras ou não, né? Então, nem sempre não existe um trabalho focado em desenvolver chakras ou desesclerosar kundalinis ou desenvolver
um estado evolutivo, né, através da meditação. Bom, então vamos ver aqui nesse desenho, né, as nadis que nós falamos, as principais que nós trabalhamos, que é Ida. Ela tem uma polaridade negativa e, portanto, ela se inicia na narina, em uma das narinas, desce serpenteando a coluna e termina na gônada oposta. Então, por exemplo, para os homens, Ida de polaridade negativa começa pela narina esquerda, sobe, passa pelo centro da testa e vai descendo, serpenteando a coluna, acabando na gônada direita, ou seja, no testículo direito. Para as mulheres é o contrário, começa na direita, desce, serpenteando a coluna e acaba no ovário esquerdo. Tá? E Pingala, a mesma coisa, ela tem a polaridade positiva, então ela começa na narina direita para os homens, na esquerda das mulheres, e desce, serpenteando a coluna até a gônada do lado oposto. E Sushumna, outro canal energético, esse começa lá da base da coluna do Muladhara Chakra e sobe pelo centro da coluna vertebral até o alto da cabeça. Então, por Sushumna é que passa Kundalini, essa energia, e chega até o alto da cabeça. Tá? Então, essas são as 3 principais nadis. E os chakras, não sei se dá para enxergar aqui, são esses aqui, que eles... aqui ficou bonitinho, né? Mas os chakras, eles se encontram, eles se formam onde as 3 nadis se cruzam. Tá? Então, Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna, Sahasrara. Ok. Muladhara é o símbolo, portanto, que eu mostrei agora. Muladhara Chakra, que fica na base da coluna. Então, aqui ele está a representação da Kundalini. Está lá para todo mundo que pratica ou não pratica. Mas para quem faz a prática do yoga é que você estimula esse chakra e estimula o despertamento da Kundalini. Então, os nomes dos chakras, na base da coluna, Muladhara Chakra. E ele tem um Bidya Mantra, ele tem um som semente, um som que o estimula. Para o Muladhara, Lam. Swadhisthana, ele está localizado mais ou menos 3 dedos abaixo do umbigo. E o som semente dele é Vam. Manipura Chakra. Muita gente conhece como é que é? Centro solar. Agora eu esqueci, não uso mais os termos ocidentais. Bom, enfim. Manipura está localizado 4 dedos acima do umbigo, mais ou menos na região do estômago, né? O Manipura Chakra. E o som semente dele é Ram. Anahata, ou chakra cardíaco, que também utilizam no ocidental, está na altura do coração, som semente Yam. Vishuddha, localizado na garganta, o som semente é Ram. Ajna é aquele centro de energia que nós falamos bastante em aula, que está no centro, entre as sobrancelhas, né? Está entre as sobrancelhas, é o Ajna Chakra. E o Sahasrara Chakra está bem no alto da cabeça, bem no topinho da cabeça. Então, o som desses 2 chakras é o Om, o som semente. Ok. Então, por que? Deixa eu ver. Então, o despertamento da Kundalini é fundamental para se atingir a meta do yoga, que é o Samadhi, o estado de hiperconsciência. Os métodos de despertá-la é a prática, sim. Né? Existem muitas nadis. E qual é a importância? Olha só que legal, o Bhuta Shuddhi, né, que é a parte da purificação, ele é essencial para se
para se atingir o samadhi. Por quê? Porque esses canais, pela nossa deseducação comportamental, normalmente eles estão entupidos, eles estão até muitas vezes esclerosados, tá? Através da prática do yoga, você vai desobstruindo esses canais energéticos, tá? Através de pranayamas, através dos mantras. Os mantras são extremamente importantes para desobstruir esses canais energéticos. Então, quanto mais mantra você fizer, mais o poder dos ultrassons vai desobstruir esses canais energéticos. Por isso que nós não estamos tão interessados no que significam os mantras. Muitas vezes eles não têm significado nenhum. E o professor De Rose brinca que o yoga ele tem garantia de fábrica de 5.000 anos. Por quê? Porque os sons que foram benéficos, eles foram se mantendo. Os mantras que são benéficos foram se mantendo e passados adiante. Aqueles que não são benéficos, aqueles que não deram lá muito certo, eles foram esquecidos. Ou morreu com o praticante que insistiu em fazer, né? Então, os mantras, eles têm essa atuação. A alimentação diferenciada também ajudam a desobstruir. E eu, como falei, a nossa deseducação comportamental também obstruem esses canais energéticos. Então, por exemplo, sentimentos negativos como ódio, como inveja, como egoísmo, eles obstruem esses canais energéticos e até muito mais do que, por exemplo, uma alimentação não muito certinha, tá? Então, por isso que a gente trabalha os conceitos, porque você desenvolvendo o melhor de si, né, você vai sempre resultar numa atitude mais altruísta, e isso vai desenvolver sempre os melhores sentimentos que vão desobstruir esses canais energéticos. O problema de você fazer um trabalho de despertamento da Kundalini com esses canais energéticos obstruídos, imagine, você está lá estimulando Kundalini, que fica lá na base da coluna. Aí ela quer subir, né? Ela quer passar por algum lugar. É como abrir uma mangueira, né? Abrir a água lá numa mangueira e a água quer passar, né? Só que quando você pratica as técnicas do yoga, essa energia não é como a água passando por uma mangueira. Se tiver entupido, a água não passa e pronto, né? Sim, é o que acontece com a energia. Só que se você continua insistindo, continue insistindo, continue insistindo, continue praticando e o canal energético está obstruído, vai fazer uma pressão. E essa pressão, ela vai estourar. E aí as consequências, elas não são previsíveis, né? Por isso que é bom respeitar as orientações do seu professor, tá? Porque ele vai fazer com que essa energia passe com segurança pelos canais energéticos e não tenha aquela coisa de estourar e sair por algum lado que não seja bom. Mesmo porque essa energia de Kundalini, se ela, por exemplo, não passar de forma ascendente, e sim descendente, você vai criar um escape de energia, né? E isso não é bom, né? O seu corpo precisa de energia para cumprir as suas funções vitais. Se essa energia está como uma mangueira furada, saindo por outro lado, então o trabalho é oposto, né? Você vai piorar a saúde. Bom, como eu falo, as consequências são imprevisíveis, né? Então, a importância de manter esses canais energéticos purificados é importante, né? Para evitar aqueles efeitos indesejáveis, né?
Bom, e também quando você estimula os chakras, o que estimula os chakras? Várias das técnicas que nós fazemos durante a prática estimulam os chakras. Asana estimula chakra, pranayama, todas as técnicas estimulam chakra, né? O Nauli Kriya, que eu falo algumas vezes em aula, estimula os 3 primeiros chakras, esses 3 primeiros da base da coluna, Muladhara, Swadhisthana e Manipura, né? Algumas retroflexões, aliás, todas as retroflexões estimulam todos os chakras, abrem todos os chakras. As antiflexões, né, para frente, estimula o básico, né, o lá de baixo. As invertidas estimulam esses 3 de cima, Vishuddha na garganta, aliás, estimula até a Anahata também, os 4 de cima, Anahata, Vishuddha, Ajna e Sahasrara. Né? Então, a prática estimula esses chakras. E, ao ser estimulados, eles podem produzir os siddhis, que são as paranormalidades. Só que para o yogin bem treinado, os siddhis são apenas meras distrações. Às vezes, eles são distrações tão divertidas e tão interessantes que podem desviar a nossa atenção em conquistar o samadhi. Por exemplo, já pensou se você desenvolver o siddhi de ler pensamentos? Isso vai ser incrível, né? Você vai ser uma pessoa extremamente popular. Enfim, vai ter benefícios extremamente interessantes. E aí, isso vai causar uma distração para que você reforce esse siddhi, essa paranormalidade, desviando do caminho de atingir a hiperconsciência. Então, geralmente, os grandes mestres dizem que os siddhis são meras distrações e eles são extremamente tão poucos, tão inferiores quanto ao samadhi. O samadhi, segundo o professor De Rose, é um estado de consciência tão arrebatador que nenhum siddhi, que nenhuma paranormalidade se iguala. Sim. E os chakras, quando nós trabalhamos na prática, nós estimulamos para que eles girem. Os chakras estão sempre girando, né? Como eles são rodas, são círculos, eles estão sempre girando. Então, ele roda com a prática, ele gira no sentido dextrógeno, ou seja, da direita. Peraí, agora eu preciso ver. Da direita para a esquerda. Da direita, do meu lado direito para o lado esquerdo, né? Um círculo. Ele gira desse sentido. Então, ele forma uma força centrífuga, uma força que faz com que essa energia se espalhe. Há outros trabalhos que não são do yoga que fazem com que os chakras girem no outro sentido, no sentido sinistrógeno. Peraí, o sentido dextrógeno, ele gira para a direita. Sinistrógeno gira para a esquerda, tá? Então, ele tem o efeito oposto. Quando gira para a esquerda, né, sentido sinistrógeno, ele capta todas as energias, tá? Então, aqui nós reforçamos a importância de você manter o trabalho de desenvolvimento sempre uma coisa só. Por exemplo, não é bom, e algumas pessoas fazem isso, praticar várias linhas de yoga. Não é bom, porque um vai interferir no outro. Então, mesmo sendo correntes similares, o choque de egrégoras também se dá nesse sentido energético, né? E, por exemplo, o trabalho que algumas pessoas fazem em centros espíritas, né, de desenvolver mediunidade,
faz com que o chakra gire no sentido sinistrógeno, né? Porque na mediunidade, pelo pouco que eu sei, você precisa fazer com que os chakras girem nesse sentido para que você capte as energias, né? Tipo, incorporar identidades, enfim, né? Eu não conheço tão a fundo para falar sobre isso. Então, um trabalho interfere no outro. Então, você faz a prática para que gire de um lado. Aí você faz um outro trabalho para girar do outro. E isso vai haver um choque, um conflito que pode fazer com que o chakra pare. Ele não pode nunca parar de girar. Se parar de girar, aí é complicado. Aí é tipo morte. Por quê? Porque a energia parou. Se não tem energia no seu corpo, por exemplo, no Anahata Chakra, não vai ter energia, principalmente na região do coração, né? Tinha um professor muito antigo, na época que o De Rose era novinho, e ele fala, eu não sei se está no Ser Forte, antes tinha, agora eu não sei se ainda tem, que o professor, ele fazia os Bidya Mantras, né, os sons sementes, e ele fazia o do Anahata Chakra diferente. Por um erro de grafia, ele interpretou que o som semente do Anahata era Pam e não Yam. Né? Pela escrita em Devanagari, os dois símbolos são bem parecidos, o Ya e o Pa, né? São bem parecidos. E talvez por um erro de grafia ele viu o Pam, e ele sempre fazia esse som, né? Sempre vocalizava o som do Anahata errado. E o que aconteceu? Né? O De Rose avisou que não era esse som, que era outro, né? Mas ele, imagina, esse gurizote aí querendo me corrigir. Eu sou um professor antigo, sei o que faço. E De Rose conta que esse professor morreu de ataque cardíaco, né? Porque ele estimulou todos os outros chakras e só esse que não. E ele foi ficando fraco, né? Então a pessoa acabou morrendo de ataque cardíaco. Então, é sempre bom comentar com o seu professor se você faz outras coisas que podem estimular seus chakras, porque não pode haver conflito, né? Que as consequências, tudo bem, esse morreu de ataque cardíaco, mas podia ser outras consequências, né? Que nem sempre é bom, né? Você pagar para ver. Eu acho que não vale a pena. É por isso que a gente não pode também misturar egrégoras, né? E, e é isso. Matéria dada. E agora, peraí, deixa eu parar aqui. Podemos abrir para. Não, Pedro, malabares não estimulam os chakras, não que eu saiba. Então pode ficar tranquilo. Pode praticar pra caramba, que não vai acontecer nada. Quando a gente estuda as egrégoras, a gente está envolvido em muitas egrégoras, né? Então, eles são diferentes e, portanto, não influem um no outro. Que é a família, que é o trabalho, que é o esporte, que é o yoga, né? A filosofia, que é a política, que é o seu grupo racial, enfim, né? Eles não interferem um no outro, né? Então, malabares sei lá, pode ser considerado como esporte, como arte, né? Então, isso não interfere. Então, não tem problema de misturar. Mas é sempre bom, né? Conversar com o seu professor, né? Para que você se mantenha sempre firme numa forma de desenvolvimento pessoal, né? A gente tem a impressão que misturar vai ajudar, mas geralmente não ajuda. Na verdade, só atrasa. E a gente vê que no Ser Forte, o De Rose no início misturava tudo e ele percebeu isso só bem tarde, que isso nada mais foi do que perda de energia e de tempo, né? E a gente não está aí para perder energia e tempo, né? Então é isso. Espera aí, vou agora